Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 17 de junho de 2015, quarta-feira. Vamos então às movimentações do mercado, iniciando aqui pelo gráfico diário do índice Bovespa. Bom, o mercado hoje foi marcado por troca de contrato do índice futuro e também por anúncio, decisão do FONC lá nos Estados Unidos. Isso deu uma mexidinha no mercado. No final das contas, tivemos um dia em queda, 0,84% no índice, né? Praticamente anulando o movimento de alta que nós tivemos ontem. De maneira geral, o índice segue no mesmo cenário, segue dentro aí de um retângulo estreito, numa zona de decisão importante. E operar aí dentro fica difícil, não ser pelo intraday, no intraday tudo bem, mas em termos de swing trade, o ideal realmente é esperar o rompimento ou dos 54.300, que é a resistência, ou aqui das proximidades de 52.800, 52.700, que é o suporte. Tanto um rompimento para baixo, quanto um rompimento para cima, tem argumentos técnicos importantes que favorecem uma movimentação direcional. Então, a gente tem uma daquelas raras ocasiões onde, dependente para onde o mercado romper, ele pode fluir com tranquilidade. Tem espaço para fluir para os dois lados. A gente deve estar próximo de uma decisão. Então, a gente tem que ficar bem atento ao mercado. Logo, logo, a gente deve ver uma bela oportunidade para trades direcionais. Como mencionei, o vencimento M morreu, o WIN-M, 15. Tá? E agora a gente passa a operar o WIN-Q15. Tá? Então, a gente percebe aqui o WIN-Q15 ganhando liquidez. E foi um dia marcado por uma pressão vendedora significativa no WIN-Q15, mais do que no próprio índice. A gente tem uma queda de 1,5%, né, nesse contrato. Olhando aqui o intraday, o que a gente percebe? O mercado abriu abaixo da linha d'água, formou um primeiro movimento e rompeu esse primeiro movimento de uma forma bem clara, bem bonita. Tirou uma bela operação de venda que foi capaz de alcançar quase 600 pontos. Tá? Então foi um trade bem vitorioso. Dependendo de como o cara carrega a posição, né? Eu, por exemplo, gosto de carregar a posição pela média móvel de 9. O stop pela média móvel de 9 foi um pouco chato, porque surgiu aqui uma barra elefante, né, antes da decisão do FONC, lá da ata do FONC, ou do anúncio, não sei se foi exatamente a ata, enfim. Né, a gente teve uma barra elefante. Então percebe que o mercado passou por cima da média móvel de 9, que está aqui em rosa, superou a máxima, esse é um argumento para stop. Né? Então acabei devolvendo aí dentro desse modelo de ajuste de posição uns 350 pontos. Pela virada do hello, deixa eu mudar aqui o hello, acho que ele ficou um pouco estranho assim. Eu não queria lilinha. Bom, tudo bem. Mas pelo hello aqui, acho que o encerramento se deu um pouquinho antes no dia de hoje. De qualquer forma, esse sinal que nós tivemos aqui é uma barra elefante é operável. Então a superação dessa máxima gerou uma compra, né, na direção contrária à que o mercado apresentava, e o alvo se dá em 100% da amplitude dessa barra, 54.530, que foi alcançada quando saiu, de fato, o anúncio lá nos Estados Unidos, que mexeu com o mercado. Certo? Depois disso, o mercado entregou o que tinha que entregar e dali para frente ficava difícil buscar qualquer tipo de operação. Mas reparem que o mercado finalizou o dia com importante pressão vendedora e fechou praticamente na mínima. Tá? Praticamente na mínima. A minha expectativa particular é que o mercado prossiga no movimento de queda. Eu vejo um pouco mais de probabilidade do mercado romper aqui no gráfico diário do índice Bovespa para baixo do que para cima. Lá nos Estados Unidos, a gente teve um dia de leve alta, né? Ainda tem espaço para subir um pouquinho mais aqui no Dow Jones, mas o viés ainda é baixista. No S&P 500 futuro, o mercado já não tem mais tanto espaço para subir
porque já encontrou que essa LTB e a média móvel de 21 períodos, então são obstáculos importantes. Claro que ele pode subir indo além dessas estruturas, mas a gente já alcançou um obstáculo e esse gráfico está mais propenso agora a voltar a cair em busca de suporte, talvez romper suporte e buscar o ponto mais forte aqui embaixo em 2039, 2040. O dólar realmente chama atenção no pregão de hoje. A gente viu o dólar se comportando de maneira um pouquinho estranha nesses últimos 4 pregões. A gente tem uma sinalização de compra, na minha leitura técnica, bem importante aqui no dia 10. Ele reagiu bem no dia 11, com um baita gap de alta, acabou devolvendo tudo e depois disso ficou numa movimentação errática. Para quem não tinha entrado, entradas, como eu expliquei, só deveriam ser tentadas através do rompimento dessa LTB de curto prazo, essa LTB terciária. Por quê? Se o mercado não aceitou bem o sinal de compra por correção, ok, a gente deve buscar uma operação por rompimento dessa LTB. E nós não tivemos o rompimento dessa LTB. E quem entrou na barra aqui do dia 10, provavelmente hoje está sofrendo stop. Se não sofreu, tem que avaliar muito bem o cenário, porque esse movimento que o dólar fez muda o cenário. Tá? Aqui não dá para dizer de forma clara que a gente tem um pivô de baixa nesse zigue-zague, mas esse zigue-zague aqui já deixa de forma mais clara um cenário de pivô de baixa. Eu já considero então que esse rompimento está acionando um pivô de baixa e modifica a tendência do dólar. A média de 20 períodos ainda está apontando para cima. Ainda está apontando para cima, mas já está acima do preço e é fácil aqui para essa média virar e daí alinhar junto com o zigue-zague dos preços. Tá? A gente teve também um volume bom nessa movimentação e entendo que essa zona aqui era uma zona importante. O fato do mercado do dólar estar fazendo isso é um sinal de frustração bem importante. Né? Então, ficou distante agora um cenário de canal de alta, de recuperação para se buscar o topo de junho, né? E começa a se tornar mais provável, na minha leitura, posso estar enganado, mas começa a se tornar mais provável um movimento de queda para vir buscar o fundo de maio em 2.995. Okay? O mercado tinha tudo para fazer um movimento de alta, não fez. Quando ele não faz o que deveria fazer, porque provavelmente vai fazer exatamente o oposto. Então, no mínimo, tem que pular fora de posições compradas, certo? No intraday, a gente vem tendo oportunidades de trade, principalmente nesses últimos 2 pregões. Hoje, novamente, tivemos um day trade bacana no dólar. Ele abriu um pequeno gap de alta, congestionou no primeiro movimento, não conseguiu romper o primeiro movimento, e percebe que se mantinha próxima aqui da linha d'água, e a linha d'água acabou sendo rompida. Eu esperava rompendo para cima, é verdade, mas o mercado rompeu a linha d'água para baixo e rompeu com bastante volume. Eu não tive acionamento de imediato pela perda mínima, que seria dentro do meu modelo, mas eu tive aquele cenário onde o mercado faz um pullback para a linha d'água e depois sinaliza retomada do movimento em favor do rompimento. Esse candle preto perdendo a mínima, senão esse aqui deixava o cenário um pouco mais claro. No método Leandro, esse fechamento já permitiu a operação na ponta vendedora. E o dólar acabou dando uma pancada para baixo, levando essa operação para o lucro. O fechamento se deu quase na mínima. Esse fechamento não foi bonito aqui para o dólar. A expectativa é de manutenção no movimento de queda no dólar. E o juro? Nós vimos ontem o juro cedendo em cima do topo de março. A perda da mínima de ontem permitia operações na ponta vendedora, pela primeira vez em algum tempo. E essa oportunidade foi acionada hoje pela perda da mínima de ontem, a expectativa de manutenção do movimento de queda. É verdade que a gente tem um suporte aqui nesse gap, mas como foi alcançado uma estrutura principal, o mercado usualmente ficaria mais propenso a romper essa estrutura. Então, acredito no rompimento dessa estrutura e uma correção de volta aqui para essa faixa em torno dos 13.680.
Aqueles papéis que você não gosta de olhar, começando aqui pela Vale, ela deu continuidade ao movimento de queda, deve bater no suporte aqui nos 16,50 e poucos. A Vale 3 está mais fraca e já rompe esse suporte em 19,80. Só que o rompimento vem já de uma perna um pouquinho significativo e não tem muito volume. Se tivesse mais volume, primeiro é uma venda. O que também não tem muita amplitude. Então, assim, não é um sinal tão forte, considerando que a Vale 5 ainda não rompeu. Mas vale bastante a pena ficar de olho nesses ativos e buscar pelo menos day trades na ponta vendedora, favorecendo o gráfico da Vale 3 que está mais fraco. Petrobras testou a zona de resistência aqui em 13,55, 13,60. Dá para considerar isso aqui uma operação de correção, fazendo uma correção completa do movimento pós o gap. A perda mínima abre espaço para o movimento corretivo dentro dessa congestão, o suporte está lá em 12,30. A PTR3 ontem saiu na frente, né, e chegou a fechar um pouquinho acima dessa zona de resistência, hoje superou a máxima, isso permitia operações na ponta compradora, né, que está pelo menos abaixo dessa mínima aqui. O mercado, o ideal seria buscar a confirmação pela superação da máxima, houve a superação da máxima, tá? Mas no final das contas o papel fechou mal e isso aqui pode ser, assim, eu sei que é meio chato, né? O mercado deu um sinal possível para uma operação na ponta compradora e agora dá um sinal possível para uma operação na ponta vendedora e eu vejo que os sinais são bem equivalentes em termos de importância. Então, pode ser o caso de ajustar o stop para baixo dessa mínima aqui, cair fora, tá? Se o mercado perder. E poderia ser considerado então um rompimento falso, né? Se o mercado aciona aqui e começa a penetrar para dentro, provavelmente vai ser um rompimento falso, vai trazer a Petrobras de volta rapidinho aqui para os 13,25. Setor de siderurgia, a Gerdau alcançou o suporte, mas não dá sinal nenhum de reversão, suporte por volta de R$ 8,00. CSNA também deu continuidade de movimento de queda, sofreu uma recuperaçãozinha mais no final do dia, mas ainda tem espaço para cair e deve seguir em queda, em busca ali dos 5,45. A Uzi Minas não conseguiu reagir em cima do suporte ali do fundo de abril, em 4,60, fecha abaixo, e isso pode levar o papel a acelerar o movimento de queda. Aqui a queda está lenta, porém constante. Com a perda do fundo de abril, é capaz de Uzi Minas acelerar no movimento de alta. Então, o papel para a gente ficar de olho para vendas, também focar nesse papel no intraday, né, para ver oportunidades rápidas para operar na ponta vendedora. O setor bancário deu uma puxada esses dias, mas não mudava o cenário, né? Principalmente o Bradesco. O Bradesco já volta a cair com intensidade, abre em gap de baixa e fecha próximo da mínima, perdendo a mínima de ontem. Parece uma congestão para dar continuidade, um rápido respiro para dar continuidade de movimento de queda em busca do suporte principal lá em 25,30, tá? Que é esse patamar aqui. Itaú é o papel que estava mais bonito, o setor bancário. Fez um movimento de alta bacana, deu um sinal bem razoável aqui no dia 15, mas também parece que esse movimento se encerrou, alcançou a média móvel de 20 períodos e entrou pressão vendedora. A perda mínima abre espaço para uma correção de volta para os 32,50. Banco do Brasil também cai com intensidade, praticamente engolfa o candle de ontem e deve dar continuidade de movimento de queda. Um fechamento abaixo dos R$ 22,00 gera novo sinal de venda no ativo, daí provavelmente levando o papel a buscar a faixa dos R$ 20,00, 20,20. Outros papéis que chamaram a atenção no pregão de hoje, não tem muita coisa, essas últimas semanas também devagar mesmo. Chamou a atenção a BCB4, que testa agora um patamar importante, suporte próximo a 10,90, mas não tem muita distância para a média móvel de 20 períodos, nem tem muito volume, nem o candle é muito amplo, então não é um cenário muito bom para buscar trades de retorno na média. Eu só apenas chamo atenção pelo fato de ter alcançado um alvo. A CEMIG dá a entender aqui uma certa intenção de repicar, mas eu também não acho o cenário muito bom. Esse ponto aqui que parece um pouco mais claro como suporte ainda não foi tocado, tá? Mas o volume é bom, a distância em relação à média é de uns 8%, numa volatilidade de 39%, não é tanto. 8,5% em 39%, dá um índice de 22%, índice de avançamento de 22%, então não é tão significativo. Mas a gente teve um rompimento falso no intraday, né? O papel deu um sinal aqui de rompimento de primeiro movimento para baixo e
inverteu. Então é possível que esse papel, caso o Ibovespa amanhã, especialmente se o Ibovespa amanhã apresentar um humor altista, que esse papel venha performar, nem que seja no curtíssimo prazo, algo para justificar alguma operação de day trade. Então vale a pena olhar esse amigo um pouco mais de perto. O SXB3, uma tosqueira que a gente mencionou ontem, ela chamou atenção inicialmente no dia 9, com uma barra de ignição, e ontem abrindo um baita gap, fechando na máxima com bastante volume. Podia ser entendido isso aqui como um gap de fuga. A superação da máxima de outra abriu espaço para um movimento de alta em busca do 0,60, daí é praticamente 100% de ganho. Um papel de alto risco, não tem que botar dinheiro, que nem dizem, dinheiro de pinga. O stop ficaria abaixo da mínima de ontem e reparem que o papel gerou a operação na ponta compradora e perdeu a mínima de ontem, gerando prejuízo de 25%. É por isso que se põe pouco dinheiro nesses papéis, eles são bem previsíveis e muito voláteis. Tá? Então o papel não foi para cima, essa operação deu errado. E temos um engolfo de baixa, a perda mínima até seria um sinal para fechar esse gap, dar uma sinalização, até que isso aqui foi um gap de exaustão agora, mas não é mais uma atualização aqui, é um sinal perigoso para se operar. Os dois papéis mais interessantes do dia, disparado, é Hipermarcas, na ponta compradora. Já acompanhando Hipermarcas de perto já faz algum tempo, tem a resistência em 22, consolidou em cima dos 22 com a média de 20 períodos bem próxima e hoje rompe esses 22 com volume acima da média. Fantástico, as bandas estão se abrindo, é sinal para compra. Gostando que o índice não está lá tão bonito, a gente poderia condicionar a entrada pela superação da máxima. Tá? Pagar um pouquinho mais caro para ter um pouquinho mais de certeza. O ideal seria trabalhar em stop abaixo de 21,70, abaixo desse pequeno fundinho. Então esse é o papel mais interessante do pregão de hoje para operações na ponta compradora. E na ponta vendedora, reside. Tá? Eu vou ajustar, não, nem vou ajustar o gráfico de reside, mas entendo que ela fez um agrupamento aqui no final de 2014, e isso aqui em papel tosqueira, que vem caindo há muito tempo, é batata, que nem dizem, né? A memória do mercado traz esse preço, que financeiramente não teve alteração daqui para cá, a memória de preço traz o preço de volta, o papel de volta, para esse ponto aqui, fechando o gap e gerando com isso uma perda gigantesca. Tá? O papel vem desenvolvendo isso. Acho que a gente chegou a comentar sobre esse papel, se não foi aqui no Farol, foi em algum chat de abertura ou lá no LS Live, que estava com toda a cara de dar continuidade de movimento de queda. Já tinha rompido esse suporte, feito um bom movimento, agora respirava, a média se aproxima e agora rompe de novo. Então é uma venda forte, repara que teve um bom volume, só tem que ver o aluguel desse papel deve ser um pouquinho caro. Tá? Como é papel de valor nominal baixo, também é altíssima volatilidade, tem que dosar bem a posição. Mas do ponto de vista gráfico, técnico, esse rompimento é muito bonito, mas muito bonito mesmo. É o papel que mais chama atenção no pregão de hoje. Em termos de day trade, a NIM3 está até sinalizando que isso pode ter sido um rompimento falso, no gráfico diário, mas o interessante foi no intraday, a gente teve uma barra elefante, um pouquinho afastada aqui da média móvel de 21 períodos, mas a gente teve uma barra branca ignorada para deixar o cenário um pouquinho mais fácil de operar, então acionou essa barra elefante, o alvo era 22,66, foi alcançado praticamente na mínima do dia, batendo também nesse ponto aqui de referência. Banco do Brasil foi o único dos bancos que gerou uma barra elefante operável, essa primeira barra, uma barra elefante, perdeu a mínima, alcançou o alvo e foi até além. CEMIG, mencionei, né, que CEMIG tinha gerado um primeiro movimento e frustrou esse primeiro movimento. Então tinha esse primeiro movimento, rompeu no candle das 11h15 e daí acabou estopando pela média móvel de 9 no candle aqui que iniciou às 2 horas. Então esse trade deu para trás. Né? Vivid 4, a gente viu duas oportunidades de swing, uma nesse 2G e outra nesse fundo reflexo. O papel já desenvolveu um movimento de alta razoável, tem um pouquinho mais de espaço para fluir. No intraday de hoje, ofereceu um bonito rompimento de linha d'água, que fluiu bem. Por fim, Marfrig, papel que rompeu a linha d'água para baixo, de forma interessante, acionou, mas não cumpriu o alvo da RP, apesar de cair 1,86%, a RP estava em 2,6% e depois acabou estopando pela média móvel de 9 dentro do meu modelo e estopou com um pequeno prejuízo.
Então, esses foram os movimentos que mais chamaram a minha atenção no pregão de hoje. Eu fico por aqui, agradeço a audiência, até amanhã.